Quando trocamos observações com quem convivemos, temos a oportunidade de nos aperfeiçoar mutuamente, como pessoas, como companheiros, como profissionais. Na tutoria, encontros entre tutor e tutorado, pautados na observação e coleta de evidências, subsidiam o aprimoramento da prática. Isso é feedback, mais uma importante estratégia no processo de tutoria. Tutor e tutorado vão se encontrar para uma devolutiva muito bem estruturada e realizada a partir de combinados feitos no planejamento. Vão falar sobre o que um observa no outro. Vão falar sobre o trabalho que estão fazendo. Pontos positivos serão realçados como avanços e áreas de aprimoramento serão discutidas conjuntamente. Tutor e tutorado também conferem mutuamente a compreensão que cada um tem sobre a prática. O feedback ele é muito importante porque é através dele que nós vamos levar o professor a verificar os pontos de atenção e o que tem os pontos positivos que ele tem. Eu posso estar observando os pontos positivos que eu devo prevalecer e os pontos negativos que eu tenho que mudar para que isso alcance os objetivos da aula, que é que os alunos aprendam. Então, tutoria diária, né? Professora Suelma, sexto ano. Quanto tempo nós temos? Para poder fazer? 1 hora. 1 hora, né? Então, nós vamos fazer a retomada, ver o que está acontecendo nas suas aulas, para ver o que nós podemos estar trabalhando. O segredo para uma devolutiva, esse feedback dê certo, é, primeira coisa, ter um local onde fique somente o professor e o tutor. O tutor tem que ouvir. Ele tem que ouvir qual que é a demanda, qual que é a ansiedade. Dos alunos participarem, a participação dos alunos. Da questão da diferença entre os números, né? Os números naturais e os números racionais. Por mais que às vezes tinha 1 ou 2 conversando lá e tal, ou fazendo uma brincadeira, eles ainda participaram. E os outros que às vezes falavam junto, na hora que eles falavam junto, chamava a atenção daquele um que às vezes estava meio disperso. Os procedimentos mais importantes para se fazer um feedback produtivo é ter muito claro o antes, o durante e o depois. O que seriam essas 3 etapas? O antes eu preciso observar algo e durante o feedback eu preciso me preparar, eu preciso buscar realmente questionamentos propositivos para que eu possa colher do professor as informações necessárias e também levar ele a refletir no foco formativo que eu tenho naquele momento. E o depois do feedback também é importante, eu refletir sobre o meu feedback. Porque eu adorei aquela dinâmica que você utilizou para chamar a atenção dos meninos, ela é 100%. Eu amei ela e não deu para me gravar, porque até que eu liguei e você não fez mais. E eu não queria forçar a barra, eu queria que fosse uma coisa bem natural. A primeiro momento, como eles dão primeiros pontos positivos, seu autoestima, né, fica mais assim, nossa, eu nem sabia, mas agora eu tô trabalhando bem e tal. Mas depois vem os pontos negativos. Então, quando vem isso aí, tem hora que você fica até assim meio frustrado e tudo, mas aí como a tutora tem um jeito assim muito bom de falar com a gente, de explicar e às vezes te instruir nas técnicas que você deve passar, então assim, se torna bom. O feedback, ele é um estímulo para o novo, porque o professor ele observa, ele vê que ele tem a necessidade de mudanças, que ele pode criar uma mudança. Mas para ele ver essa mudança, tem momentos que ele precisa ver o que precisa ser modificado, o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser complementado. Então o feedback ele é um instrumento muito importante para criar essa mudança, esse novo no professor. O professor Suelma já tem uma prática, você já tem uma maneira de trabalhar. Então o que nós vamos começar? Dos seus pontos positivos. De técnicas que você já tem, que você trabalha bem, que não tem que ter mudança, que são coisas boas que eu posso até compartilhar. Essa semana eu compartilhei com uma professora do 5º ano a brincadeirinha lá, para ela fazer com os meninos do 5º ano dela, que estão muito eufóricos, para eles calarem. Eu falei, olha, eu vi uma professora, a professora Suelma, e ela faz uma brincadeirinha, bate palma e fala, tarantantan, e os meninos fazem junto com ela e a sala fica em silêncio. O feedback é uma via de mão dupla, por quê? Tem o ponto de vista do tutor e do tutorado. Nós observamos, nós damos os nossos pontos positivos, o professor também demonstra seus pontos positivos. O feedback pode mudar, assim, no meu conceito, na minha postura,
palavra postura que eu achei muito boa, o aluno te olhar como um mediador, que ele faz você se olhar, né, e transformar isso, e transformar em algo melhor. Tem observações que não são filmadas, que o tutor só entra e observa, e tem algumas observações que elas também são filmadas. Por que é importante essa filmagem? Porque a filmagem não vai ter somente o olhar do tutor. Quando nós adentramos e filmamos, nós temos o meu ponto de vista e o ponto de vista do professor. O ponto de atenção é um ponto muito importante, porque é onde você vai trabalhar com o professor, você vai criar um plano de mudança com esse professor. Só que para haver mudança, o professor tem que concordar. Então, o que é importante? Você começar a questionar. O que você achou dessa sala? É bem diferente de você falar, essa sala está bagunçada. Eu tenho que estar muito bem preparada para esse feedback, saber o que eu quero nesse momento, qual o meu foco para esse feedback, para que eu possa realmente chegar nesse objetivo e alcançá-lo ao final desse feedback. A tutora Núbia e a tutorada Suelma realizaram um feedback. Foi uma ação de mão dupla. E quais os resultados desse encontro? Eu preciso de mudar nas minhas aulas a questão do método tradicionalista, porque você acostuma e você acha que por ser uma área de exata você tem que trabalhar só o tradicional. Então hoje a tutoria, juntamente com o feedback, vem trazendo isso pra gente, que você deve melhorar trazendo também o método construtivista. Não somente o construtivista também não, você tentar trabalhar os dois juntos, lado a lado. Os dois ganham muito com o feedback, tanto o tutor quanto o tutorado, quando ele é feito da melhor maneira possível. Porque o feedback eu preciso falar e eu preciso ouvir. Então pode ser que o tutor, ao falar, ao fazer um feedback, o professor traga algumas ações, ele traga algumas falas que possa mudar a minha maneira de pensar. Então eu também posso aprender nesse momento. Então, tanto o tutor quanto o tutorado no momento do feedback podem aprender. É um crescimento conjunto. O tutor, ele tem um foco na formação, ele tem um foco no feedback, mas no momento em que ele leva o professor a refletir, o professor às vezes supera as expectativas que o tutor tem, e então o próprio tutor aprende com isso e aí se torna até uma autoavaliação para próximas ações de tutoria. Quando nos conhecemos melhor, descobrimos onde estamos acertando, onde podemos melhorar. No processo de tutoria, o feedback pode apontar novos caminhos para o trabalho futuro, caminhos para o aprimoramento da prática, caminhos para a excelência profissional. Até a próxima!